Recording progress. Bom dia a todo mundo. Bom dia, mesa hoje está incrível aqui. Bom dia a todo mundo que está com a gente conectado remotamente. A mesa hoje está lotada e mais um pouco. Muito legal. Hoje eu estou aqui mais uma vez contribuindo aí, que o Vitor está num momento particularmente feliz, ter filhinho do filho dele, bar mitzvah do filho dele. Então, vamos nós aqui mais uma jornada de estudo. Essa semana, a paraxá da semana com Vaishlar, uma paraxá também repleta de enredos, né? Como eu gosto de olhar sobre o aspecto audiovisual, mas com trocas de nomes, reencontro de irmãos, estupros, enfim, vários temas que hoje está tranquilo para o Raul poder escolher a abordagem dele e ver para que caminho que a gente vai refletir. Eu tenho errado nas últimas semanas. Eu olho um ponto de vista e quando vem alguém aqui fala sobre outra coisa completamente diferente. Então, pode ser que hoje eu tenha errado de novo, mas isso é parte normal. O mais importante é que a gente traga aqui cada um com a sua reflexão, a gente discuta, pense e traga para o nosso dia a dia, né? O que a Paraxá pode nos enriquecer para a nossa vida e nosso momento, tá bom? Então, sem maiores apresentações, Raul vai nos trazer aí as reflexões e o estudo de Vaishlá. Obrigado, Raul. Esse microfone. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Esse estudo queria dedicar primeiro para o Maurício Steinman, que a família está aqui, que foi uma pessoa espetacular dentro da área, sempre extremamente bom humor, sorridente e tal, e a memória dele, evidentemente, vai abençoar toda a família para sempre, porque ele foi uma pessoa muito abençoada e esse bom humor todo que ele sempre conseguia tirar, conversava com ele de vez em quando, era muito agradável. E também para minha avó, Dora Gottlieb, que faz Yartzeit agora, ela faleceu em 68, são quantos anos? 23 mais 32, né? 55. 55 anos. Faleceu há pouquinho tempo atrás também. E ela foi, aparentemente, uma das primeiras sócias da área e tal. E agora eu tive, em agosto, fez bar mitzvah aqui na área, a quinta geração depois dela. Tem ela, meu pai, eu, meu filho e meu neto. Meu neto fez bar mitzvah agora. É uma coisa muito interessante, 5 gerações aqui dentro. Esse estudo agora, eu queria continuar daquilo que a gente parou na semana passada. Semana passada, a gente fez um estudo sobre enfim, não me lembro agora exatamente o que a gente falou, mas... Ah, sim, sobre Leia. Falamos sobre Leia o tempo todo. E no final, o André... No final, o André falou assim, o André estava aqui do meu lado, falou assim, incrível que nesse livro aqui, aí o livro era o Rumash, não é? Não tem nenhum personagem que seja direito, ideal, bonitinho, né? Ele falou isso. E eu respondi para ele algo que eu vou responder agora melhor. A Torá não é um livro de pessoas santas. Não é um livro de história. Não é um livro que conta a vida dos santos, como a gente pode imaginar, porque a gente está imerso numa cultura cristã, porque nós estamos há milênios, que a gente conta, na nossa coisa religiosa, a vida de pessoas santas. A gente não conta a vida de pessoas santas. A Torá não é um livro de pessoas santas e não tem um personagem para que seja. Não, vamos parar de nos espantar com isso, porque toda semana a gente se espanta, mas todo mundo faz besteira. Todo mundo faz besteira. E hoje a gente vai ver aqui um personagem. Mais uma coisa antes de entrar nesse personagem. Aqui. Estragar o som.
Valeu, Vitor, obrigado. Obrigado, Vitor. Pensei que vi um shakshuka, mas enfim. Mas onde é que eu estava? Não tem pessoas santas e na Paraxá, as Parashiot, como falou também o André, são muito extensas, né? Principalmente em Bereshit, elas têm muitos temas. E se a gente tenta contar a história, a gente está perdendo o objetivo da Torá, porque a Torá não é um livrinho de história. A Torá é um livro de moral. É um livro que descreve o homem, o humano, e a partir desse comportamento do humano que ele escreve, ele tenta nos ensinar o que não fazer, o que fazer. Essa é a ideia toda da Torá. A Torá, o judaísmo reconhece que o humano é imperfeito e que tem que buscar uma melhoria, perfeição não, porque perfeição só Deus, através de certas formas de comportamento, e a Torá vai mostrando essas formas de comportamento de uma maneira muito interessante, porque não é um tratado científico, ele é um tratado, ele é feito para o consumo popular. Então ele não começa a explicar os termos, isso aqui por causa daquilo, aquilo ali por causa disso. Ele vai e conta uma história que é para você dali tirar. Mas roubaram meu bolo. Pode pegar, pode pegar. Não, isso, pai, não ouvi. Esse copo é teu. Para tirar algum comportamento, alguma coisa interessante. E eu acho que alguma coisa que nos edifique, né? O Sami sempre falava, o que eu tirei desse estudo hoje? Então, acho que é isso. Então, quando a gente faz o estudo, eu recomendo muito focar num ponto. Escolhe um. Se achar que um é pouco, escolhe dois. Se estiver escolhendo três, está errado. Certo? Então, o ponto que dentro de toda essa história que tem nessa Paraxá, que eu não vou falar nenhuma delas, que vocês basicamente compram o livro e lê. Tem um livro legal agora, inclusive em português bom. Compra esse livro, lê, aí você vai saber a história. Eu quero focar num episódio, num ponto, tá certo? Que é o ponto onde Jacó está voltando de Padam Aram, está voltando da casa de Labão, indo para a terra de Israel, e ele percebe que o irmão dele, Esaú, está vindo no caminho dele, evidentemente, contra ele, porque ele veio com um monte de gente armada e tal, e as pessoas não saem com gente armada para fazer, só para conhecer o irmão, para encontrar o irmão. Então, Yaakov tem esse momento que ele está fazendo essa volta, e ele percebe, falam para ele que Esaú está vindo, e ele fica com muito medo, muito medo. E quando ele tem muito medo, e ele é um cara que tem bastante recursos e tal, já, porque ele tinha conseguido muitos recursos, da maneira que a gente vai depois ver que não é assim a mais edificante possível, mas ele conseguiu. E ele, então, com medo, ele começa a se proteger. Então ele divide o acampamento dele em dois, ele bota, se ele atacar um, sobra outro. Ele divide os filhos deles em dois grupos. Aqui é o grupo que eu quero que sobre, esse grupo aqui pode ser. Ele também divide as mulheres, essa aqui pode ficar, essa aqui não, eu quero. Então ele faz isso, certo? O que você imagina quando a pessoa faz isso, o fato dela fazer isso, de dividir as mulheres, dividir os filhos, é brabo. Não tem o filme da Escolha de Sofia? Ele é parecido, é um dilema danado. É um dilema danado que ele teve para se proteger contra uma possível ameaça que ele achava que poderia ter. Ok? Então, esse é o prelúdio da história. Ele faz isso. Yaakov está nisso. E ele tem toda a história dele pregressa, anterior, que a gente conhece, da progenitura, etc, etc. Progenitura, etc, etc, que depois a gente chega nela. E aí vem o texto da Torá, que eu peguei aqui a tradução e vou ler aqui. Isso aqui é o texto da Torá em português, evidentemente, literal. E daí nós vamos examinar esse texto e ver o que esse texto fala para a gente. Então, Yaakov ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o raiar da aurora. Vou repetir. Então, Yaakov ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o raiar da aurora. Percebe que é um homem. Não é Deus, não é um anjo, é um homem. Que homem? Não fala. Quando, aqui agora tem parênteses, o homem. Quando esse homem viu que não podia vencê-lo, ok? Ele atingiu a articulação do quadril de Yaakov, de modo que a articulação do quadril de Yaakov foi deslocada enquanto o homem lutava com ele. Então,
quando o homem viu que não conseguia ganhar de Yaakov, ele aleijou Yaakov. Yaakov ficou aleijado. A partir de lá, Yaakov sempre andou, aqui está fundo, aqui está raso, ok? Olha. Não? Acho que foi isso. Não está escrito na Torá, aqui está fundo, aqui está raso, tá? Isso aqui é a interpretação midrástica. Em hebraico é outra. É outra, é outra. Então ele disse, então Yaakov disse, e o homem diz de novo, deixe-me ir, está amanhecendo. Eu vou embora, eu tenho que ir embora porque está chegando amanhã, acabou a noite, certo? Vai voltar, o mundo vai voltar a girar. Mas Yaakov disse, não o deixarei ir, partir, a menos que você me abençoe. Então ele quer uma bênção desse cara que ele brigou, certo? Ele quer que dessa briga saia alguma coisa de boa para ele. Ele brigou a noite inteira com alguém, indefinido, essa briga fez ele ficar aleijado, e ele fala, tá bom, você vai embora, mas antes de ir embora, me abençoa, me fala alguma coisa que eu possa levar para mim, para minha vida. E aí o outro lhe disse, qual o seu nome? Quer dizer, o outro não sabia nem com quem estava brigando, né? E ele disse, Yaakov. Yaakov é uma palavra, Ekev, né? A raiz de Yaakov é uma palavra com muitos significados. Um deles é calcanhar. Yaakov, quando nasceu, segurava o calcanhar de Esaú. O outro é o cara que prevalece também, tá certo? Isso pelo dicionário. Eu nunca vi assim em hebraico o dicionário falar isso. E depois também vem Yaakov, também é que vem na sequência D, mas enfim, esse na sequência D não tem a ver. Qual o seu nome? Yaakov. E aí ele fala, você não vai mais ser Yaakov, você não vai mais se chamar Yaakov, aquela pessoa que segura o calcanhar dos outros, você será chamado de Israel. E aqui, pela primeira vez na história, entra a palavra Israel. Você vai ser chamado de Israel porque você lutou com Deus e com os humanos e triunfou. Então, acho que isso aqui é de novo, você vai ser chamado Israel porque você lutou com Deus e os humanos e triunfou. E aqui a gente tem que, para entender, entrar um pouco no hebraico, tentar entender o que quer dizer Israel, né? Israel acaba com essa terminação El, que quer dizer Deus, ok? E Israel tem muitas interpretações, mas talvez o que eu gosto mais é de Yashar El. Isso pode também não ser verdade que seja isso, ok? Mas é que é reto, Yashar é reto, honesto, direto com Deus, ok? Quer dizer que você olha para Deus de uma maneira importante para você. Ele não fica aqui do lado, ele está na tua frente, né? Você não vai ser mais Yaakov, o cara que segura o calcanhar dos outros, mas Israel. Por quê? Porque você lutou contra Deus e os humanos e triunfou, ok? Agora a gente vai ter que estudar aqui, e nós vamos estudar isso coletivamente, o que pode querer dizer isso, né? Antes de fazer esse exercício, eu quero falar um pouquinho sobre Yaakov, ok? Yaakov é aquela pessoa que, quando nasceu, segurou o calcanhar do irmão, quer dizer, eles nasceram os dois gêmeos e ele estava tentando sair na frente. Estava tentando puxar o outro para sair na frente, ok? Dentro da literatura. Você acha que alguém saberia o que estava dentro do útero da mãe para saber se estava assim? Não. O cara botou essa imagem, isso é uma imagem. A imagem literária, bonita. Você está nascendo junto com o outro e eu seguro você para nascer na tua frente. Quer dizer, é assim, meio, né? Depois, o outro sai na frente assim mesmo, eu seguro, mas não consigo. Aí depois, quando o outro está morrendo de fome, ou não está morrendo de fome, ou é uma escolha errada do outro, que deve ser, qualquer coisa assim, do meu irmão mais velho, por segundos, eu também vendo para ele a primogenitura num episódio onde os dois estão errados. Um está errado por ter se colocado na situação de estar morrendo de fome e não poder controlar seu instinto, e o outro está errado por aproveitar disso. Tem ninguém certinho ali, tá certo? Um cara está muito ruim, o outro cara, então, agora eu vou te vender uma mezuzá. Certo? Isso existe por aqui, eu não sei, mas eu já vi que existe. O cara fala, aconteceu uma coisa muito ruim na minha família. Tua mezuzá não está boa, eu vou vender uma nova para você. Isso acontece. Me falaram que acontece, eu nunca vi, mas falaram. Então ele também jogou muito feio, tá certo? Não é verdade? O Gilberto já ouviu falar? Não. Né? Ele se aproveitou da fraqueza do outro. Depois ele se disfarça com o pai dele, tá certo? Na hora que o pai vai dar a bênção, porque naquela
época, o primogênito era que herdava tudo, ok? Não é igual hoje, que a gente tem que ir no juiz fazer inventário, demora 12 anos, aconteceu no meu caso, não sei o quê, depois você recebe, né, uma desgraça para... A esposa já leva 50%. Mas não faz mal. O primogênito leva tudo. Naquela época a esposa não levava nada, o que era uma maneira interessante de organizar a sociedade. Errada, mas interessante. Errada. Então ele se disfarça com Isaac para ele ganhar a bênção de Isaac. Ele também se disfarça. Ele também joga feio. Para alguma coisa, tanto na segurar o calcanhar, como vender a primogenitura, como comprar a primogenitura que ele comprou, como enganar Isaac, para alguma coisa que a Torá fala que é boa. Porque Jacó era para ser o herdeiro. Jacó era para ser o herdeiro, tá certo? E aí você pergunta, gente, se Jacó era para ser o herdeiro, por que o cara não escreveu a história dizendo que Jacó nasceu e foi o herdeiro? A Torá escreve uma história muito mais interessante para a gente poder tirar coisas dali. A gente tem que pensar assim, por que cada vez que você lê alguma coisa, você tem que pensar, para e pensa, por que não escreveu o contrário? Por que escreveu isso? Certo? Se o cara escreveu isso, ele tinha alguma intenção, se ele não foi para aquele outro caminho, por que ele foi por esse? Então, depois, aí ele foi lá para dar, ele foge, porque todo mundo conhece a história, aí ele vai lá, casa com as duas meninas, não sei o que lá, e aí o sogro dele engana ele algumas vezes e tal, e aí ele também engana o sogro. Ele também engana o sogro. Na história que também a gente viu na semana passada, a gente passou por alto, aonde ele fala para o sogro, olha só, estou cuidando muito dos teus negócios aqui, você está me pagando muito pouco, eu quero ganhar mais. O sogro fala, e vou te propor um negócio. Cada ovelha que nascer, se ela for branca, é tua. Se ela tiver manchas pretas, ela é minha, ok? E o sogro sabia que naquele, e é sabido isso, que o normal das ovelhas é nascer branquinha, tá certo? Você já viu ovelha malhada por aí? Algumas tem, mas são poucas. Então, ele fala isso, se nascer malhado é meu, se nascer branquinho é teu. E o sogro fala, pô, esse cara é um otário, esse negócio é bom demais, aceito. E aí, a Torá fala um negócio que é tão interessante, porque mostra que já havia noção de engenharia genética. Lá na antiguidade, meu pai falava isso direto. Meu pai era um cientista, falava assim, esse pessoal que fala não pode mexer na natureza, não entende nada. A natureza a gente mexeu desde a época imemorial, né? 70 mil anos atrás. 72.505. Exatamente. Então, isso do livro do Harari. mas o Harari também não tem a conta muito precisa. Mas, enfim, há muitos anos, sempre o homem mexeu na natureza para sobreviver. Se vocês veem aquele filme, aquela série de Largados e Pelados, não sei se alguém vê, você não sobrevive 2 dias na natureza, tá certo? Ou você dá um jeito de domesticar ela, ou ela te mata. A natureza quer sempre matar, isso não tem dúvida. Então, já tinha essa ideia de vou fazer, vou melhorar, vou domesticar a natureza para o meu favor. Uma vez me convidaram, inclusive, para falar no Shomer, e queriam falar sobre ecologia, eu falei isso, o homem nasceu para domesticar a natureza. As pessoas quiseram me matar, me mandaram embora sem lanche, tá certo? Evidentemente, não estava recebendo nada também. E eu, porque eu falei exatamente o que tinha que falar. O homem nasceu para dominar a natureza, não para destruir, mas para dominar. E Yaakov tinha essa ideia de que se... É uma ideia que não era verdadeira, mas se, na hora que as ovelhas estavam cruzando, elas olhassem para uma planta que era preta e branca, ia nascer malhado. Não listrado, porque listrado seria condenar eles a ser botafoguenses, que é mais do que devia, né? Mas ia nascer malhado. Então ele fazia isso, ele sabia como fazer as cabras nascerem malhadas. Essa é a história que está na Torá. Ele sabia como fazer e fala para Lavan isso. E a Lavan fala, ok. E aí começa só a nascer cabra malhada. Certo? Por que ovelha? Porque como é que chama? Porque Yaakov sabia como fazer isso acontecer. Ele enganou ele mais uma vez. Ele é um cara que de novo enganou para quê? Para ganhar o salário dele justo. Ele enganou para alguma coisa que estava certa, que ele tinha direito, mas ele teve que enganar para receber. E agora ele vai ver o irmão, Esav, que ele maltratou durante algum tempo.
e ele finge que é amigo do Esav. Ele tenta comprar a amizade do Esav com montanhas de presentes, muito presente. A gente leu hoje de manhã, agora. Presente para fingir que é amigo. Então ele fez. E ele também acabou de dividir os filhos, certo? Que eu falei antes. Então ele tem todo esse background, e agora é o momento que ele pode se entrar pelo cano, porque o cara vem armado de 400 pessoas, pode matar ele e tal, e ele está lá de noite dormindo. O que acontece com ele? Não consegue dormir. Não consegue dormir, e um homem luta com ele. Esse homem que luta com ele, na minha leitura desse texto, é a consciência. A consciência luta com ele. Oi? Não, é um homem. Leia que está escrito Ish. Mas no começo, no texto que você ressaltou, e por acaso foi o texto que eu sublinhei, então quer dizer que eu também acertei dessa vez. E você fala que... não, você fala não. Enquanto o homem lutava com ele, e no final diz, você lutou com Deus e com seres humanos. Perfeito, então. A consciência dele está lutando com ele, tá certo? Um homem. Nunca fala que é Deus, nunca fala que é um anjo, fala que é um homem. Alguma outra coisa. Está lutando com ele. Pode ser ele mesmo. É o alter ego dele, está lutando com ele. Quem dorme com essa pessoa? Ele estava sozinho. E começa assim. Então Jacob ficou sozinho. Boa. Jacob ficou sozinho. Sozinho. Ele está sozinho e a consciência está lutando com ele. Sobre o quê? Está lutando. Sobre o quê? E ele se machuca nessa luta. Ele nunca mais sai reto. Certo? Importante isso. Esse machucado também acho que não é um machucado físico. É um machucado que você nunca mais anda direito depois dessa luta. O que ele estava lutando? Contra o quê? Tudo isso que eu falei aqui. Ele é uma pessoa que fez um monte de coisas desonestas, desleais, duvidosas, né? Nunca totalmente desonesto. Porque o cara... Eu me disfarço de fulano. Se ela achar que eu sou, o problema também é dela, né? Tinha que ser um pouquinho mais esperta, né? E não achar que eu sou o que eu não sou. Se eu vou vender um seguro e o seguro é mais ou menos fajuto, você que leia a porcaria do contrato, não é assim que é? É assim que é, né? Se eu vou te falar, não, olha só, tudo que for branco aqui é teu, tudo que é malhado é meu, e eu sei que tem um monte de malhado, eu falo, mas você não sabia que tinha, problema teu. Então é tudo meio duvidoso. Jacob é tudo meio cinza, tudo meio preto e branco, para coisas boas, para coisas que ele teria justiça. E ele faz isso. Então, o que ele está fazendo nessa luta, que ele sai machucado, é exatamente aquilo que nós todos que temos qualquer tipo de vida, qualquer tipo de interação familiar, comercial e whatever, faz. Tem um monte de coisas que a gente fala que são white lies, né? Mentiras brancas. São uma mentirinha que você fala pro bem, tá certo? Algumas são mais fortes, outras menos, mas Jacob passa a vida inteira dele fazendo isso, certo? E aí chega na hora final, que ele acha que vai morrer no dia seguinte, ele acabou de dividir os filhos, também é horrível, e as mulheres, ele fala, gente, que M que eu fiz a minha vida inteira? Alguém está brigando com ele a noite inteira, não deixa ele dormir, até a hora que ele tem que acordar mesmo, aí não tem mais jeito. O que eu fiz com a minha vida o tempo todo? Eu fiquei o tempo todo fazendo esse joguinho com os outros e tal, né? Agora, por outro lado, ele também recebe assim, mas eu fiz porque devia fazer, porque eu era realmente o herdeiro, porque eu sou o cara herdeiro cultural de Isaac, então eu devia fazer. Porque Labão realmente mentiu para mim, porque realmente eu gosto mais dessa mulher do que a outra, essa outra que me deram de quebra. Apesar de que a Carla fala que não, mas essa outra aqui eu levei porque tinha que levar, mas eu queria aquela. Então, ele tinha tudo isso, né? E Esaú realmente não é meu amigo, mas eu tenho que fingir que é, porque ele é meu irmão. Então, e dessa luta, muda o nome dele, porque ele percebe que o mundo é assim, tá certo? Então ele brigou com os homens, com todos esses que ele fez, e com Deus, que é a moralidade. Ele brigou com a moral dizia, você não mente, você vai ser o segundo filho e dane-se, certo? Você vai ser roubado pelo teu sogro, no caso era o patrão dele,
Porque é um roubo legítimo, você concordou e assinou o contrato. Mas é um contrato não... Cadê a Fernanda? A Fernanda foi embora? Como é que chama? Esse é um contrato não idôneo, né? Um contrato que você faz sob uma pressão. Leonino, né? É um contrato leonino, você devia ter lido melhor. Ah, mas eu fiz, assinei. Então, a gente tem isso o tempo todo. E a gente, depois que a gente tem essa consciência disso, então ele fala, você lutou contra os homens e contra Deus, contra a moral e ganhou. Você achou uma maneira de viver, apesar de fazer essa coisa toda. Mas qual é essa maneira de viver? É a maneira claudicante, é a maneira manca. Você não anda direitinho, está sempre andando com esse negócio. Está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado, tem que fazer, não tem que fazer. Ok? Essa é a história que a gente tem nessas pequenas frases aqui, que é formidável. E agora vamos sair dessa história e vamos mergulhar para hoje. Né? O que está acontecendo hoje em Israel? Nós estamos lutando uma guerra. Tá certo? Nós, felizmente, não. Mas nossos irmãos lá, infelizmente, sim. Nós estamos lutando uma guerra. Tá certo? Uma guerra ruim. Qual é a guerra boa? Qual é a guerra que pode ser lutado limpamente? Qual é a guerra? Só o pessoal muito esquisito acha que a gente inventou uma arma que só mata criminoso, certo? Que eu dou um tiro, certo? É onde está um monte de gente, não sei quantos que tem alguém que não é. Então eu vou acertar só esse cara, porque a minha arma tem assim uma inteligência. O cara tem que ser um pouquinho mal intencionado para falar isso, no mínimo, né? Então não tem guerra limpa. A gente está fazendo isso agora. É uma guerra suja. Toda guerra é suja. Toda guerra tem que ser suja. Tá certo? Cada vez que você vai negociar algo, esquece a guerra. Você vai negociar um contrato com alguém, você tenta pegar o melhor para você daquele contrato. Se o cara do lado de lá não percebe alguma coisa, você muitas vezes aproveita. Muitas vezes aproveita. Ah, ele não percebeu, eu estou alugando meu apartamento e estou pedindo, sei lá, R$30 pelo apartamento, mas eu sei que ele vale 25. Aí vem a Lorena e aluga por 30. Eu não falo, Lorena, na verdade é 25, tá? Não falo isso. Pedi 30, ela aceitou 30, vai 30. Ok? É assim. É assim que funciona a nossa vida toda. Todo mundo faz isso. É difícil você chegar e devolver alguma coisa, que dá alguma coisa que você já tinha prometido que o outro... E esse é o mundo. Isso é viver entre Deus e os homens e ganhar. Ganhar porque no final você fala assim, essa maneira é a maneira de eu viver. Se eu não fizer isso, eu não vivo. Eu não vivo. Se eu não fizer essa guerra suja, eu não vivo. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer essa guerra. Tá certo? Porque se não fizer ela, não dá. Então a gente fica escutando, eu estou tendo impulsos homicidas há algum tempo eu tenho, mas agora com a guerra exacerbaram. Tenho vontade de matar um monte de gente. Cada vez que eu vejo noticiário na televisão, que é pouco, eu na televisão não vejo noticiário, só vejo futebol. Cada vez que ou então aqueles programas o cara comprando casa e tal, que eu gosto muito, que é interessante, que é o roteiro bom, né? Os caras querem comprar uma casa, vêm 3 casas, no final compra uma. Eu acho que é um programa legal, porque você já sabe que vai acabar bem, tudo certo, não sei o quê. Eu gosto desse programa. Então eu não vejo televisão, mas YouTube, você manda, as pessoas mandam. As pessoas fazem maldade comigo, me mandam essas coisas. Aí você vê os caras perguntando certas coisas. O cara que outro dia perguntou, mas Israel está recebendo 15 reféns e está soltando 45, quer dizer que Israel acha que a vida dos palestinos vale 3 vezes menos? Quando o cara fala isso, a única resposta para esse cara é dar um tiro na cabeça dele. Esse cara não tem mais solução, dá vontade danada. É claro que a gente não vai fazer isso, mas dá vontade. É uma guerra suja, é uma guerra difícil, é uma guerra complicada, e a gente não tem outro jeito, a não ser lutar. Isso é que está nessa paraxá, tá certo? O mundo, né, nessa historinha, nesse pedacinho da paraxá, que é um pedacinho insignificante, né? Você vê ali, dentro da paraxá. 2 parágrafos. Fala assim, o mundo é assim. Ou você vive dessa maneira, ou você morre. Então você tem que equilibrar aí. Mas nesse equilíbrio, tá certo? Para você viver de alguma maneira, mesmo tendo efeitos colaterais negativos na tua vida, você não está nunca reto. Você sempre vai mancar. Você sempre vai ter suas dúvidas, vai sempre andar com essa
com essa titubear, né? Essa, como é que chama isso? Você vai mancar, Cláudica. Incerteza. Incerteza, mas tem que viver com isso. E todos nós vivemos. Então, essa é a história de Yaakov. Na minha leitura desse trecho, esse trecho pode ser lido de milhares de outras maneiras, todas piores, mas pode. Né? Dentro da minha imensa modéstia. Mas é uma história que, como o Sam me fala, o que você leva hoje daqui? Levo isso. Andar com Deus, certo? Significa isso. É você usar a tua moral, mas sabendo que em um certo momento você tem que sobreviver, e para sobreviver você tem que fazer isso, né? Então essa é a história que eu vejo e da Paraxá. E vou dizer para vocês, só para terminar, esse tipo de coisa que eu li aqui, que eu vi aqui, tem aos milhares na Torá. Talvez não milhares, mas centenas tem, né? E se a gente consegue ler o texto dessa maneira, devagar e pensando, tem o dilúvio, é porque choveu. Não, amigo, por que tem o dilúvio? Não choveu droga nenhuma. Quer dizer, pode ter chovido, mas não é isso. Se o cara resolveu botar a história do dilúvio aqui dentro desse livro, por quê? Por quê? Não é? Então, se a gente pensar nisso, parar a cada episódio desse, pensar a história da mulher de Ló que virou para trás e virou estátua de sal. São 9 palavras, certo? Nessas 9 palavras você pode fazer um compêndio de 5 volumes de psicologia, e os psicólogos conseguem fazer, porque eles conseguem escrever muito, você falando muito pouco. Mas aonde a história de olhar para trás, do que se te paralisa, não te paralisa, essa história, né? E a Torá é esse livro. A Torá é esse livro, ok? Então, é por isso que esse livro é tão é o livro mais popular da história da humanidade, num grau absurdo para o segundo, né? A gente fez a edição do Plaut e tal, vende-se no Brasil 14 milhões de Bíblias por ano. Todo ano vende 14 milhões de Bíblias no Brasil. Quantas Bíblias vende no mundo por ano? E esse livro está nas palavras de sucesso há 5.000 anos. E a Igreja Católica acha que é cada vez menos. Que tipo de Bíblia? Não é esse Primeiro Testamento? É tudo junto, tá certo? É difícil você... Existe só o Novo Testamento, mas vou dizer para você, o Novo Testamento eu não conheço, mas ele não foge muito disso que eu falei aqui. Ele pode colocar outras figuras e tal, mas a moral dele é muito parecida com a nossa, apesar de que ele tem outro caminho, e um caminho que a gente não gosta muito, que tem ramificações esquisitas, eu acho. Mas não é que ele é um livro de uma moral diferente. Ele não é um livro completamente... mata os inimigos, igual o livro do outro lá. Né? Não é bem assim. Então, é verdade, são 14 milhões, mas são 14... Mais crenças do que moral. Tá bom, tem mais crença que moral, mas está baseado nessa moral, tanto que eles botaram esse livro aqui na frente. Né? E eu, então, publiquei o Plaut, estou fazendo uma campanha, eu tenho uma campanha de internet, estou vendendo o Plaut para o público em geral. Tá certo? E a gente vende 100 cópias por dia. Por mês. Aqui no meio do Minyan hoje, a gente vendeu uma, talvez eu colocar aqui no bolso, tem mais uma e tal. E no Rio de Janeiro, eu fiz a conta ultimamente, até agora, 7 pessoas em 1 milhão comprou um Plaut. É uma coisa louca o que se vende disso. Porque esse livro é um livro, evidentemente, não todo mundo lê assim. Não todo mundo lê assim, mas muita gente sim. É um livro de um significado humano, né? Absurdo. Essa descrição do ser humano, da luta dele com essa historinha, é de uma habilidade literária absurda. Tá certo? Como é que o cara, então, fala, você saiu mancando, então ele quer dizer que você vai ser instável pro resto da vida. É maravilhoso. É um livro maravilhoso, uma literatura maravilhosa, mas tem que ser lida assim, certo? Devagarzinho, pensando, e sempre pensando, ele escreveu isso, por que ele não escreveu aquilo? Bom, primeiro, agradecer ao Raul, aproveito o bolo agora, agradecer ao Raul por
transformar esses 2 parágrafos em uma reflexão de 15 a 20 minutos profunda, resgatando um monte de ideias, mas eu queria acrescentar um negócio, Raul, e obviamente o que o Raul falou aqui, acho que tem um monte de gente pensando e se quiser falar, eu só queria pedir para a gente ter um pouquinho de ordenação com o microfone em respeito à turma que está lá do outro lado, mas vamos lá. Primeiro, ele lutou com um homem, no primeiro parágrafo. Depois, ele pede uma bênção para esta pessoa que diz, você lutou com Deus e com seres humanos. E no final já, então, começa com homem, vai para homem e Deus e termina em Deus. Então, deixa aí também uma sequência dessa reflexão, se quiser expandir um pouquinho justamente essa ideia de quem era, com quem que ele lutou, qual é a consciência, a convivência, se convive com Deus, com o homem, deixa aí para todo mundo. E só para fazer dar uma pequena continuidade, eu acho que a mudança de nome também é um ponto bem interessante para quem quiser ler, explorar e estudar isso, tanto que está bastante claro isso na reflexão da Selma no Ari News, quer dizer, fala sobre a mudança de nome, a mudança de perspectiva, a busca de novos horizontes, novos momentos, enfim, e me lembra sempre um papelzinho que o Margulis fez para um dos Yamim Noraim muitos anos atrás, com certeza antes de 2011, onde ele dizia: quem muda, muda o seu destino. Estava assim, na frente de cada cadeira na sinagoga. E, de fato, quem muda, muda o seu destino. O cara mudou o nome, né? Para mudar o nome, acho que só isso já mudou o destino de não só o dele, mas como provavelmente o nosso aqui também, muitos anos depois. É mudar a percepção que ele tem dele mesmo. Entende? Ele tem uma percepção dele que a consciência dele fala, mas você não é só o cara que torce. Você não é só o cara que pega o calcanhar do teu irmão. Ok, mas o que eu estou ressaltando aqui é a mudança. De uma maneira geral, que a gente reflita as mudanças. Certo. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vai lá você, por favor. Depois aqui, Daniel. Eu quando falar, vou abrir... Richard, eu vou abrir o meu microfone do computador e esse microfone aqui pode rodar pelo lado de cá. Tá ligado? Pode dar microfonia. Não, vai dar microfonia se usar esse aqui do lado. Vamos ver. Posso falar? Ok. Raul, eu não estou achando aqui, mas já que você está assim, no pique de esclarecer as coisas, o lance da escada aparece em que momento? E só acrescer uma informação. Não, esse aqui não sai, eu tenho que falar alto. Isso é para lá, para quem está... Não. Ela está te respondendo. O lance da escada, onde aparece... É antes, não, a escada não é na... Não, a escada aparece quando ele está indo. Ele está saindo da casa do pai dele, fugindo, basicamente, porque sabe, vai querer pegar ele, fazer alguma coisa, e aí ele vai e para num lugar, no final, a tradição nossa de Jerusalém. Sim. E aí lá ele dorme também, e lá ele tem esse sonho da escada, com anjos subindo e descendo, onde ele percebe também que tem uma ligação entre céu e terra. Aqui é a luta conclusão daquela depois, escada. A luta não é nessa mesma noite? Não, é muito antes. Muito depois. Mas faz parte da construção dessa imagem. Ele percebe que tem uma ligação, né, nessa escada. E aqui ele se reconcilia com essa ligação. Ele fala, bom, nunca vou ser ali, eu tenho que ser aqui com aquilo ali junto. Você está considerando que, isso aí eu fico sempre nessa. Separados, há uma conexão. Não tem dúvida. A construção do personagem, ela é desde que ele nasceu, desde que antes que ele nasceu. Desde que ele estava brigando com o irmão. É a construção desse personagem que está toda hora brigando, lutando contra as coisas. Tá certo? Em momentos ele está passivo, em momentos ele não está, mas ele está sempre muito inquieto. Tá. Né?
Então está sempre mancando. O que é interessante, só um comentário, que no meio não judaico, não sei como que é no meio judaico, mas no meio não judaico, ascender a escada de Jacó tem um significado de se elevar. Ou seja, se fulano está subindo os degraus da escada de Jacó, fulano está se elevando, está se aperfeiçoando, moral e espiritualmente. Só isso. Oi. Raul, você comentou essa história que ele estava saindo da barriga da mãe, tentou puxar. E sempre tudo tem dois pontos de vista. Você está olhando do ponto de vista que ele está puxando, porque lá fora ele quer ser o primeiro. Mas de repente ele quer ficar que o outro fique lá dentro, porque lá dentro é bom, e lá fora o mundo é meio confuso. Ah, fica aqui porque você vai sofrer lá fora. Você deu uma explicação tipo o Ricardo, que é a explicação bondosa. Certo? Sempre. Pode ser isso. Tá certo? Pode ser isso. Mas eu leio na explicação minha, que é maldosa, que é ele estava querendo puxar o pé do outro. Ah, não, eu tô por... Já corrigir a lei da natureza. Vou corrigir. Segurei teu calcanhar, não, porque você ia ser atropelado. Pode ser também. A outra coisa que comentava, você deu o exemplo aí dos R$25, R$30. Eu aprendi com meu pai, meu tio, que eles trabalharam na Europa e nosso negócio era muito de boca, tudo que era fechado. Eu aprendi isso. Você fechou 25, aí o teu cliente chega e diz assim, não, eu vou te pagar 30, você esqueceu que fechou 25? Se você já fechou 25, você tem que falar, não, nós fechamos 25. Mas não foi esse o caso que eu falei. Eu falei que você pegou a mercadoria, sobrevalorizou ela um pouquinho, que você sabia que o cara ia dar um desconto, que é normal todo mundo pedir desconto, então você botou mais 10% para tirar, você igual depois o não Black tem que Friday. cair em cima do erro dele. Você tem que falar, o nosso certo foi... Não é erro, é o Black Friday. Eu botei metade do dobro e você foi e comprou pelo dobro. Acontece isso muito comigo. Essa semana passada, agora eu fui a 4 restaurantes e todos eles me deram a conta faltando coisa. Eles dizem, tá faltando. A pessoa te diz, não tá errado, tá faltando. Por isso que eu não confiro. Por isso que eu não confiro nunca coisa. A Marina fica, tem que conferir. Uma única vez que eu conferi, faltava o prato principal só na conta. Olha, a minha dúvida é em relação à bênção, porque se ele lutou o tempo inteiro sozinho, ele, no momento que ele fala assim, não vai embora sem me abençoar, quem abençoou ele? Ou ele, e nesse momento, ele estava se liberando da culpa dele, de tudo que ele fez? Ou o que foi isso? Então, na minha versão, na minha versão, ele está com ele mesmo, na consciência dele. Tá certo? E ele ficou lá a noite inteira se batendo. Quando está chegando de manhã, ele fala assim, o que eu tirei dessa luta? A luta está acabando, está indo embora. Ele fala, não, peraí, antes dessa luta ir embora, o que eu aprendi aqui do meu sonho, da minha coisa? Eu sonho muito. E eu, quando acordo, muitas vezes lembro do sonho, e aí eu tento descobrir porque eu sonhei. Às vezes eu consigo ter uma ideia, às vezes não consigo ter ideia nenhuma, e o sonho vai embora. Mas é isso, eu acho. Essa bênção, o que eu tirei disso? O que aconteceu? Essa minha dúvida, o que eu tirei dessa minha dúvida? Eu tirei dessa minha dúvida que para ser Israel, eu tenho que viver aqui e aqui ao mesmo tempo. É isso que eu acho que é. E nessa vida aqui e aqui ao mesmo tempo, aqui e aqui ao mesmo tempo, nessa vida você sempre vai andar manquitolando. Eu acredito que a bênção não seja uma questão de santidade, ela é um reconhecimento, como existem outras bendições, né, bênçãos, que elas reconhecem algo na natureza. Ele reconheceu que ele tem o direito de interferir na natureza. Eu acho que é um reconhecimento disso, pelo que você falou, né, pelo seu Midrash. Ele reconheceu isso, porque... E para nós só fica se isso for dito e escrito, senão a gente não teria como entender o processo que ele passou, imagino eu. E é impressionante como nós temos que nos dar o direito, assim como ele deu através da bênção, acredito eu, de poder interferir com a lei da natureza. Desde que você diz, puxou de volta Esaú, e qual foi a versão bondosa, de que ele lá dentro era melhor, né? Talvez o nome Yaakov, de que em sequência, porque ele era o segundo, ele veio depois,
Mas ele, desde que nasceu, ele está dizendo, eu posso interferir na lei da natureza. Ele não desafia. Eu não acredito que Deus aí tenha um papel, mas ele desafia essa natureza. E se dá o direito. E a consciência é dolorosa. Quando a gente tem consciência de algo, a gente fica com marca. Não adianta. Ninguém sai incólume de uma tomada de consciência. A gente carrega as dores e ele carregou essa perna. Imagino eu. Peraí, deixa o Ricardo ainda. Tá, peraí. Então, vamos só aqui, só para a gente há uma questão, pensar. Só um mim, minutinho. você passou de passagem nesse texto, que ele, na realidade, quando encontra o irmão, ele devolve a bênção. Eu acho que simplesmente considerar o fato em que ele tem todo direito, que por alguma razão na vida ele foi indicado para isso, mas há uma condição. Ele tem que devolver o que ele tirou. E ele faz isso. Como? Como é que ele faz? Ele, quando encontra o irmão, ele diz, o presente que ele dá para o irmão é a bênção. Está escrito lá. Ele dá uma bênção? Não, devolve a bênção. Devolve a bênção que ele tirou. Da progenitura? Mas, não, ele se reconcilia com o irmão. Não, manda lá, manda o Plauto para cá. Enquanto isso, Ricardo, por favor. A relação toda com o irmão, eu acho que ele menosprezando o irmão. Peraí, vamos lá, Ricardo. Ok. Algumas coisas. Primeiro, corroborando a ideia, né, de Yashar El, de Israel ser uma conexão reta com Deus, vale dizer conexão direta também, porque ela é feita sem intermediários. O fato de Israel ficar manco faz com que ele não possa fazer contornos, obriga que ele busque o caminho reto. Então existe também um compromisso físico com isso. Por falar em compromisso, se diz que o homem tocou, né, o quadril de Yaakov, e na antiguidade os compromissos eram assumidos dessa forma. Existem diversos trechos, mais do Tanar do que da Torá, mas ainda assim daquela época, de que acordos são selados colocando a mão sobre a coxa do outro, ou sob a coxa do outro. Então ali foi selado também um compromisso. E que compromisso é esse, né? Yaakov pede uma brachá. Ele, em tese, ele já tinha sido mevorar, né? Ele já tinha sido abençoado. Por que ele pede uma brachá a partir dessa luta? Primeiro porque, no meu entender, é somente neste momento que ele se compromete com a brachá. Ou seja, esse compromisso assumido naquele momento faz com que ele se comprometa com o que eu entendo ser o reconhecimento e o compromisso com o fluxo da vida. Já falei isso aqui outras vezes, né? Brachá eu entendo como uma forma, um elemento formal de expressar o nosso compromisso com o fluxo da vida. Quando a gente faz uma brachá, a gente está se comprometendo com aquele conteúdo que está sendo expresso ali, né? A brachá do pão, ela não está agradecendo porque o pão existe. Ela está, na verdade, nos comprometendo com a utilização do recurso que nos é dado para que o pão possa ser feito por nós. Esse compromisso só é assumido por Yaakov naquele momento. Então, aquela brachá que ele recebeu do pai, né, muitos anos, 20 anos antes, na realidade, ele só está, de fato, aceitando esse compromisso naquele momento. Achou aí? O versículo 11. Por favor, aceite o meu presente como uma bênção que lhe é oferecida. Deus tem sido bondoso comigo e eu tenho tudo de que necessito. Confirmou, insistindo com ele até que Esaú aceitou.
Evidente que bênção é essa? Interpretando que a bênção que ele está, no caso, vendo, de ser assim, é a bênção que ele tinha, de uma certa maneira, usurpado do seu irmão. Ele está devolvendo o que ele estava devendo. Essa, pelo menos, é a minha interpretação. Tá. Vai falar a Janete, e hoje não vou nem dar a palavra final pro Raul. Vai ficar sem palavra. Não, estou brincando. Vai falar a Janete, se alguém realmente quiser falar pelo horário, gente, está riquíssimo e a gente só abordou um pedacinho. Eu vejo a história do oferecimento, eu vejo diferente. Agora, eu não me lembro, eu não tive tempo de ler esse ano, mas o Jacó estava preparando um monte de presentes para o Esaú, porque ele continuava menosprezando Esaú. Ele estava morrendo de medo do Esaú e achou que podia comprar ele com presentes. Quando eles se encontraram, ele presenteou. Eu não vi aí uma bênção, não. Aceita como uma bênção aquele negócio. Você vai dizer, olha, eu estou te não dizendo para você não me matar. Aceita como uma bênção esse meu presente. Mas o que Jacó estava mesmo, ele ainda continuava com aquela dualidade, apesar de que ele começou a compreender a dependência dele de Deus, ele continuou uma pessoa com dualidade. Vou dar presente para ele vem com tanta gente aí, eu vou presentear ele para ele ficar quieto e amansar. E Esaú, que nos nossos olhos é totalmente errado, na verdade, quer dizer, eu sempre vejo Esaú como uma pessoa que não compreendeu, talvez, o Deus único, mas em questão de caráter, a gente não consegue ver nada de negativo do Esaú e a gente, na nossa história, a gente vive partindo do princípio que o Esaú é negativo. E essas são as histórias da Bíblia que são para a gente prestar atenção na história, para a gente prestar atenção na história, para poder não seguir as coisas negativas que os nossos antepassados são tudo umas fábulas, umas lições de moral, para a gente refletir em cima. Se você for olhar sem preconceitos entre Jacó e Esaú, eu posso dizer que Esaú talvez não fosse intelectualmente tão desenvolvido quanto Jacó, mas certamente você não tem muitas coisas de caráter errado que você diz de Esaú. E a gente tem que refletir sobre isso. Deixa eu fazer... Só um minutinho. Agora, Peraí que o Gilberto quer falar. Não, o André vai terminar. Eu vou fazer uma grosseria, porque alguém tem que fazer o papel ruim aqui. Continua a semana que vem, porque realmente também a minha mulher está cobrando aqui o carro. Então, tem o... Não, e é o seguinte... Para mim está difícil também. E só quero falar mais uma coisa e acabou. Peraí, não, mas o Gilberto quer 30 segundos. Não, ele também quer, mas não, eu vou falar um o Gilberto quer 30 segundos. Espera só um minutinho. Brahá, hoje no hebraico moderno, quando eu falo vou fazer uma brahá, o Arthur faz anos. Aí eu faço uma brahá para ele, quer dizer, eu falo, Arthur, felicidade, você é um rapaz muito simpático, não sei o que lá. Isso é uma brahá. Brahá quer dizer um voto. Eu boto no cartãozinho, mando flores e boto uma brahá. Isso é brahá. Hoje, quer dizer, é mais ou menos nesse sentido, porque as palavras têm um conteúdo. É o sentido de que eu leio brahá, quando ele fala que me dá uma brahá ou dá uma brahá para o outro, é uma palavra boa, um desejo bom. Tive uma experiência própria na troca de nomes, quando eu tive muito doente, 20% só de chance de sobreviver. Eu tive aqui na área, eu não, minha família, e colocaram um nome a mais no meu nome. E essa palavra é Raim, que é vida. E ao colocar esse nome, eu fiquei bom 20 dias depois. Era só um testemunho do que aconteceu na realidade.
Quer dizer, a troca de Jacó por Israel e tal. Então, isso tudo tem uma conotação muito forte com o nome. E como você fez Raul, como você fez uma homenagem hoje ao nosso estudo, só um último complemento. Obrigado. Todarabá. Não, porque para mim isso tudo é superstição boba. Enganar da morte, isso tudo é uma baboseira. Ok. E assim, não tem nem mais o que falar para hoje, gente. Para todo mundo que acompanhou a gente aqui remotamente, obrigado, bom dia para todos. Shabbat Shalom. Vamos terminar aqui com o Birkat Amazônia, vamos encerrar o nosso estudo. Obrigado a todos e até semana que vem, tá bom?